Bom, vamos lá. Eletrização por contato ocorre quando um corpo eletrizado, tá, é colocado em contato com um corpo inicialmente sem carga, ou seja, um corpo neutro. O que acontece quando eu coloco eles em contato? Ele ocorre transferência de elétrons entre eles, tá? Corpo neutro e o que acontece? O corpo neutro, ele começa a receber elétrons. Os elétrons saem do corpo mais eletrizados e vai para o outro que não tem tanta carga. Ou seja, há uma transferência, tá bom? Eletrização por indução. O que acontece? Nesse processo, ele não entra em contato. O que acontece? Quando eu aproximo um bastão ou alguma coisa, que eu coloquei como se fosse um bastãozinho eletrizados com carga de elétrons, né, negativa, de um corpo neutro, e esse corpo está conectado ao solo, o que acontece? Ele vai repelir os elétrons que estiver próximo. Então, se os elétrons estivessem bem aqui, quando eu aproximo, eles vão para o outro lado. Vocês lembram que cargas do mesmo símbolo, eles se repelem? Então, isso que acontece. Ele manda os elétrons lá para o outro lado. Então, ele fica desse ladinho aqui, ó. Entendeu? Então, esse é o processo de indução, tá? Que é sem contato. Lembrem disso. Corrente elétrica. Bom, corrente elétrica, o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um movimento todo desordenado. Os elétrons tudo para lá, para cá, sem direção nenhuma. Quando eu coloco ele no fio, numa bateria, que vai passar corrente, o que acontece? É como se tudo se alinhasse. Ó, aqui é negativo, vai ter o quê? Eles vão se repelir, eles vão se afastar um do outro, e os elétrons, eles vão o quê? Se atrair por quem? Pelos positivos. É como se ele tivesse tudo desordenado, aí colocou na bateria. Tudo fica em fileirazinha. Ó, vou lá pro outro lado que me interessa, o outro lado que tem coisa positiva. Entendeu? Então, eles tudo se alinham, ó, em fileirinha, ó, e vamos pro canto positivo. Então, isso seria o quê? Corrente elétrica. Bom, na corrente elétrica tem a intensidade, que é o quê? Uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa determinada área de um condutor em determinado intervalo de tempo. Então, a nossa fórmula para isso vai ser o quê? Vai ser o quê? I igual a Q sobre dt, que é delta T, tá? Isso significa o quê? O Q de carga elétrica, que é medido em Coulomb, delta T, o tempo, tá? Que é em segundo, e o corrente elétrica, que é medido em amperes, e coloca a abreviação como A, tá? Aqui foi o que eu falei anteriormente, no Sistema Internacional de Unidades, corrente elétrica é medida em ampere, cujo símbolo é a abreviaçãozinha do A, tá bom? E aqui a gente vai ver alguns efeitos de passagem de corrente elétrica. Eu vou explicar para vocês aqui, a gente só não vai ver o químico, tá? Para vocês só são esses 3. Vamos lá. O efeito luminoso, o que acontece? Eu tenho um corpo, uma carga elétrica passando por um determinado gás. Aí, quando tem essa passagem, eu faço o quê? Eu acabo agitando os elétrons desse gás. Aí ele pega e vai para a área bem mais externa. É como se ele falasse assim, opa, tem alguma coisa errada aqui, e vai. Aí quando ele não, eu vou voltar para o meu lugar. E quando ele volta, o que acontece? Ele emite uma radiação, que depois é o quê? Emitida a luz, que são em lâmpadas, tá? Então isso seria o efeito luminoso. O efeito fisiológico é o quê, tia? Efeito fisiológico é o que a gente mais vê. Na verdade, todos aqui a gente vê porque está no nosso meio, tá? A física é o estudo do nosso meio. Efeito fisiológico é quando vai lá, vamos supor que uma pessoa sem querer, acidentalmente colocou o dedo na tomada. O que acontece? Essa carga elétrica, ela é distribuída no corpo. Então, isso é um efeito fisiológico. E esse efeito térmico, a gente também não vai ver ele, a gente vai ver o efeito magnético. Sem querer, já colocou aqui, deu um problemazinho, esqueci de colocar. O efeito magnético, o que acontece? Um fio metálico, quando percorrido por uma corrente elétrica, quando passa uma corrente elétrica no fio metálico, ele adquire propriedades magnéticas. O que acontece?
Isso possibilita existir aquilo que é mais conhecido como ímã, que a gente colocava um imãzinho e que é chamado de quê? Eletroímã. E também tem aquelas portas que precisa que dá um efeito magnético. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas tem fechaduras que também tem isso, tá bom? Então, galerinha, ficamos por aqui. Por favor, façam as atividades que a tia vai colocar aqui no grupo e me enviem no privado. Lembrando que isso é a primeira etapa da nota de trabalho de vocês, tá bom? Então, até a próxima. Bye!